Bom dia! Mais um dia que se inicia para a glória de Deus, mais uma oportunidade de adorar, bendizer o nome do Senhor e de ser grato. Grato porque hoje você teve a oportunidade de viver. Grato porque hoje você teve a oportunidade de vivenciar mais um dia de promessas, mais um dia de bênção sobre você, sua vida e a sua casa. Vamos orar? Ó Espírito Santo, Deus poderoso, Deus de perto, Deus de longe, o Deus que é onisciente, mas que também é onipresente. O Senhor está aqui na minha casa e o Senhor também está agora em cada lar que está aqui me ouvindo neste dia, nessa manhã. Eu sei que o Senhor é um Deus que se faz presente e se revela. Por isso a nossa oração, Pai, a minha oração, Pai, é para que o Senhor vá de encontro agora em cada casa, em cada lar, e que o Senhor ministre no nosso coração. Abre a nossa mente, efatá sobre a nossa mente, sobre a nossa volição, sobre o nosso intelecto, para que possamos ouvir, entender, Senhor Jesus, e que essa semente da palavra possa cair em terra fértil, germinar e dar frutos. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que bom que você está aqui. Que bom poder ser instrumento de Deus na sua vida. Eu oro para que esse seja um tempo em que nós passamos juntos e crescemos juntos. Vou deixar uma palavra de reflexão hoje para o seu coração. Está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, uma passagem bem conhecida, que diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei para os seus pais que lhes daria. Estamos diante de uma palavra muito linda, no qual o Senhor, Deus Todo-Poderoso de Abraão, está chamando Josué para uma grande missão. Josué, ele foi treinado por Moisés. Ele foi um aluno, vamos colocar assim, de Moisés durante toda a sua trajetória, durante a sua caminhada. E Josué, ele é chamado por Deus para uma grande missão. E uma grande missão sempre dá medo, uma grande missão sempre causa em nós aquela sensação de eu sou incapaz. E de verdade, nós somos mesmos incapazes. Porém, quando o Senhor nos dá a missão, Ele também nos dá a unção que capacita para a missão. O Senhor, Ele libera a palavra, você vai fazer, mas Ele também libera a unção para nos capacitar para que aquela missão seja concluída. E não foi diferente na vida de Josué. O Deus que o chamou, o Deus que disse: Josué, seja forte, também foi o mesmo Deus que disse: assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Então, toda vez que Deus chama para uma missão, Ele também libera a unção, Ele libera a força e principalmente a certeza de que Ele estará com você nessa caminhada, nessa jornada, nessa missão, nesse propósito, nesse ministério, nessa família, nesse projeto. Às vezes nós temos medo e o medo é normal. Quem criou o medo foi Deus. O medo em equilíbrio, ele nos livra de muitas coisas, como por exemplo, alguém que sobe numa sacada de um prédio, ele não vai se jogar de lá. Por quê? Porque ele tem medo
de algo que possa acontecer. Então, o medo em equilíbrio é bom, mas o medo em excesso, ele domina a nossa alma e nos impede de avançar. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: ei, se liberta do medo, vamos fazer aquilo que eu coloquei na sua mão para fazer, porque não é sobre você, é sobre o propósito que eu quero te lançar. Não é sobre a sua capacidade, é sobre eu estar com você. Não é sobre a sua boa fala, é porque eu não vou te deixar. Não é sobre a sua competência, é porque eu sou a sua companhia e vou te direcionar. Ele diz: não te deixarei, não te desampararei. Alguém que é desamparado é abandonado, é alguém que não tem proteção, é alguém que não tem auxílio, é alguém que não tem apoio. Alguém que é desamparado é alguém desabrigado. E o Senhor está dizendo: ei, eu sou o seu auxílio, eu sou o seu apoio, eu sou o seu abrigo, eu sou a sua proteção. Não, você não está sozinho, então não precisa temer, não precisa olhar para dentro de você e se achar incapaz. Só confia em mim. Confia naquilo que eu estou te falando. Confia na direção que eu estou te dando. Confia no caminho que eu estou te mostrando. Confia que aquilo que eu estou colocando em sua mão, eu mesmo estou te capacitando para fazer. Às vezes nós precisamos dessa palavra de encorajamento. E hoje, nesse início de dia, eu quero te encorajar a olhar para Deus, não olhar para você, diante daquilo que Deus colocou na sua mão. Se Deus disse que você iria fazer, você vai fazer. Se Ele disse que você iria alcançar, você vai alcançar. Isso não é sobre você, isso é sobre Ele. Ele disse: porque, Josué, tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei. Você vai fazer algo que eu falei. Você vai executar algo que eu direcionei. Sim, as nossas mãos vão ser o instrumento que Deus vai usar na terra para fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. E aí não adianta você ficar com medo, não adianta você querer fugir, se esconder e correr daquilo que Ele colocou na sua mão. Porque assim como Ele disse para Josué, hoje eu digo para você, no nome de Jesus, tu farás aquilo que Deus mandou você fazer. Se é um sonho, se é um projeto, porque às vezes nós queremos só ir para o lado ministerial e espiritual. Mas se o Senhor disse que você vai ser um bom pai de família, um provedor do lar, você vai ser, tu farás. Se o Senhor disse que você, mulher, formaria uma família, teria filhos, tu farás. Se o Senhor disse para você, você vai ser um empresário, você vai ter uma empresa, você vai ter um CNPJ, ei, tu farás. Se o Senhor disse que você faria uma faculdade, seria alguém da família que seria honrado, ei, tu farás, tu farás, tu farás, porque Ele disse que você faria, e se Ele disse, você irá fazer, porque Ele não mente. E é muito interessante que no versículo 9 fala bem assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não te mandei eu? Quem mandou foi Deus, então faça, sem medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo, declarando que a sua força, vai com medo mesmo, declarando que a sua coragem vem de Deus. E é bem interessante que no versículo 10 você vai ver assim: então Josué deu ordem aos príncipes do povo. Então, peraí, Deus vem com uma palavra de afirmação,
Deus vem liberando a unção, Deus vem liberando direcionamento para Josué, e ele automaticamente não pergunta: Senhor, mas eu não posso, Senhor, mas eu sou pequeno, Senhor, mas eu não sou como Moisés, não. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo. Exatamente, Deus mandou e Josué começou a trabalhar. Deus mandou e Josué automaticamente começou a executar a obra que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe, tenha coragem de fazer os seus sonhos saírem do papel e da gaveta. Tenha coragem de seguir, ouvir e obedecer a voz do Senhor. Porque às vezes nós escutamos a voz do Senhor, mas nós somos desobedientes e não queremos obedecer. Há uma diferença de um servo que escuta e de um servo que obedece, porque ouvir, podemos ouvir, mas obedecer já é outra fala, já é outros 500, como diz minha mãe, já é outra coisa. Então que você não só ouça, mas que você também obedeça, porque a obediência, ela gera bênção. Não tenha medo, esforça-te e tenha de bom ânimo. Eu espero que Deus tenha falado com você nessa palavra. No decorrer do seu dia, eu oro para que você medite nela. Eu costumo falar ruminar a palavra, durante o dia. Eu oro para que você rumine a palavra, para que você medite nessa palavra e para que você entenda: Deus não erra jamais. Se Ele liberou uma palavra sobre você, Ele não está olhando quem foi antes de você. Ele não está olhando quem vai vir depois de você. Ele está olhando você. Então, se Ele liberou a palavra, creia. Ele não erra endereço. Se Ele tem falado com você, não só através de profetas, porque às vezes nós acreditamos muito naquilo que os profetas falam, mas na maioria das vezes o profeta só vem falando aquilo que o Senhor mesmo já está testificando no nosso coração. Então, se Deus falou, creia, ouça e obedeça. Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te encoraje, Deus te levante para essa caminhada e esse novo tempo. Que o Senhor te direcione, te fortaleça, te ajude nesse tempo, porque você vai precisar de muita coragem, porque não são poucos os planos e os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, não é mesmo? E se você que está me ouvindo está pensando: mas eu não tenho sonho, eu não tenho plano, volte a sonhar. Como diz o louvor, de Elaine Martins, volte a sonhar, porque quando você voltar a sonhar, Deus vai começar a realizar. Acredite, Deus está com você, você é importante, você é especial, o seu valor é de cruz. Não deixe ninguém tirar a sua identidade de você, porque você é filho. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nessa hora nós dizemos muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor veio, o Senhor sempre vem. O Senhor nunca nos desampara, não é, Espírito Santo? A nossa oração é para que, assim como o Senhor foi com Josué, o fortaleceu, o guiou, o direcionou, o Senhor nunca deixou ele sozinho. A nossa oração é para que o Senhor também não nos deixe sozinho. A nossa oração é para que o Senhor nos encoraje, nos fortaleça e libere a unção para que possamos cumprir a missão que o Senhor designou para nós. Faça, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, legalidade, e que todo empecilho, toda barreira sejam rompidos pelo poder que há no seu nome, e que nós possamos alcançar e chegar aos lugares que o Senhor quer nos levar nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e queridas, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia. Esse é o seu dia, hein?